eu quero convidar o pastor também para trazer uma palavra, né, nesse encontro do mês de abril, para você que nos ouve e nos ouvirá. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. A escola bíblica é a única escola do mundo que não tem formatura. As outras escolas, os seus cursos, têm um período, alguns anos, e aí vem a formatura. A escola bíblica não tem formatura, porque nós nunca vamos acabar de estudar a Bíblia. Acontecemos agora, vamos ter a formatura de não tem mais nada para aprender. Não vai chegar a esse ponto, porque ela é inesgotável. E nós temos a missão e o privilégio de estudar a Bíblia a vida toda. Vamos aprender sempre coisas novas, talvez coisas que aprendemos em algum tempo não foram bem assimiladas e não é bem assim, e nós temos como corrigir aquilo que nós tivemos como interpretação errada. Então, esse ponto que estamos discutindo aqui, Cristo sim, igreja sim, poderia ser Cristo sim, igreja também, é fundamental, é maravilhoso. E temos essa consciência e estamos trabalhando para que isso se torne não uma expectativa, não uma possibilidade, mas uma realidade. Que todos nós tenhamos essa conscientização e possamos levar avante essa missão, essa tarefa de transmitir aos outros que ainda não estão entendendo como nós estamos entendendo, para que venham se juntar também a nós que aqui já estamos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento de estudo. E faz, Senhor, que nós possamos compreender em profundidade aquilo que Tu tens a nos ensinar. E que essa verdade não nos abandone jamais. Nós temos Cristo como nosso Salvador, mas Cristo instituiu aqui a sua igreja. E nós devemos nos empenhar, estar empenhados mais e mais, para que essa igreja se torne mais e mais forte e cumpridora da sua missão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Hoje nós vamos ter uma EBD diferente. Eu vou fazer essa introdução, né, de recapitular a lição 2 e 3 e apresentar a lição 1 e um pedacinho da 4. E em nossa viagem, nós fomos a 2 igrejas. Domingo, nós fomos à Igreja das Nações Unidas, né, do pastor Luiz Saião, e o que o Jonatas faz parte. Foi uma celebração muito interessante. Eles tiveram convidados de missão de língua espanhola e convidados também da turma da Rádio Transmundial, cujo um dos seus diretores e mais alguém de língua inglesa estiveram presentes. São o culto da manhã. Teve uma ênfase em língua espanhola e o segundo culto em língua inglesa. Mas o mais maravilhoso não foi isso, se é língua espanhola, se é língua inglesa. O mais maravilhoso foi o tema, fazer missões. E o coração, ficou bombando, fazer missões. E num dos momentos ele convidou um jovem que faz missão na Grande São Paulo, nas zonas de risco, e trouxe então jovens que fizeram parte dessa missão, que estava totalmente perdido no meio das drogas, e o menino agora aceitou a Jesus e está se formando como um dos líderes. E Luiz Saião, né, começou a chorar. O que é para Deus uma vida resgatada? E eu fiquei pensando em nós aqui, né, igreja fora dos portões. E foi muito comovente o trabalho desse jovem líder que está indo para esses locais, fazer missões nesses lugares de risco e conquistando pessoas. Tem também, aí teve uma feira de missões entre uma celebração e outra, e tem um grupo que trabalha. A gente não tem ideia, né, do que Deus tem feito na vida de igrejas maiores, com maiores recursos. Tem um grupo que trabalha com tráfico humano, tráfico de mulheres, tráfico de crianças. É uma realidade, irmãos. Nós vivemos num paraíso aqui. Então, eu comecei a pensar, né,
aonde nós podemos ir? Do nosso tamanho, do jeitinho da gente, onde a gente pode ir? Em abril nós já tivemos, né, uma caminhada que foi uma experiência belíssima, e nós vamos repetir, e a minha sugestão é que a gente não vá para outra rua, que a gente volte na mesma rua e faça algo mais importante com aquelas pessoas que a gente encontrou. Né, Luciana? A Luciana encontrou muitos alunos que ficaram numa alegria em ver a Luciana. Uma está desigrejada, né? Então, quem sabe a gente volta nessa caminhada a fazer um trabalho mais completo, não só o primeiro, mas algo mais completo. Até hoje, nós não vimos fruto de ninguém vindo nos visitar dessa caminhada. Olha como é que é coisa difícil. E eu creio que a gente tem que voltar. E aí, no domingo passado, nós estivemos na Igreja Batista. Como é que é o nome? Monte Serrar. Né? Onde o Matias, que já esteve aqui conosco, cantou com Geração Fiel, é membro, nos convidou, ele ministrou louvor naquela manhã e a gente foi. E Clebson, pasme, a mensagem foi a aliança da família com a igreja. O que nós estamos falando aqui? Cristo sim, né? Igreja sim. E uma das lições, a de hoje, que seria a quarta, ela fala igreja, a família de Deus. E ele falou, como é que está a sua aliança com a igreja? Que tempo você dá para ela? Qual é a prioridade na sua vida? E ele falou justamente o que nós temos comentado para a gente parar de falar. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Vamos parar com isso, porque isso é artimanha não do bem. Então, queridos, foi uma experiência muito linda. Visitamos nossos parentes, né? Nosso filho, nossa nora, nossos netinhos. Foi muito agradável. E eu vi também que aqui foi um sucesso e que a quarta-feira está bombando. Tudo isso a gente acompanhou de lá, né? Que maravilha, que maravilha. Muito bem. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a lição 1. Prestem atenção, porque o conhecimento bíblico e o concurso bíblico que vamos fazer depende de você prestar atenção. Luciana, nessa bolsinha de papel aí, eu trouxe cadernetinha, tem lápis. Se você puder entregar folhas soltas, porque eu não tenho para todo mundo. E vai ser assim, vai ser grupo de 3. Grupo de 3. Então, na hora que eu fizer as perguntas, o grupo de 3 pode, entre si, responder. E por que eu pedi a Bíblia? Porque nós vamos ter esgrima bíblico, desembanhar a espada. Quero ver se os irmãos sabem onde fica Oséias, Abacuque. Quero ver. Muito bem. Então, vamos lá. Cristo em primeiro lugar. Presta atenção. Cristo em primeiro lugar. Não igreja em primeiro lugar. Cristo. Porque algumas pessoas colocam a igreja antes de Cristo. Eu estou fazendo isso para o bem da igreja. Bem da igreja? Às vezes ofendendo o irmão, às vezes exigindo que tem que ser do jeito que é, não pode tocar na mesa, a mesa sempre foi aí, não pode tirar, não pode subir aqui se não for com terno e gravata. Isso é colocar a igreja na frente de Cristo. E a lição está dizendo aqui que é Cristo, sim, depois a igreja. Mas qual é a origem? Você já colocou aqui o material? Pode adiante. E pode ficar aí o tempo todo. Qual é a origem da igreja na mente de Jesus? Eu gostaria que quem quisesse responder, venha aqui à frente com o microfone. Tá bom? Venha aqui à frente com o microfone. E me diga para você qual é a origem da igreja na mente de Jesus. Qual a origem da igreja na mente? É para vir aqui, pegar o microfone e responder. Faz como você quiser. Ou você diz o que você pensou com a Bíblia. Vem aqui. Pronto, então o Elias já vai colaborar, contribuir com essa pergunta. A origem da igreja na mente de Jesus. O que já é o concílio, Elias?
Muito bem, gostei. Ô, Kaique, você vai ser o nosso juiz. Então, os homens aqui levantaram para responder essa questão. Bora lá. Tem que ser pela Bíblia ou minha opinião? Pode, como você quiser. Se você quiser então fazer... vou dar pela minha opinião. Tá. A origem da igreja na mente de Cristo. Eu vejo assim, uma família, né? A criação de uma família, ou seja, o resgate daqueles que estavam perdidos, certo? Trazendo novamente para ele como uma família, porque a gente tem igreja como família. Essa é a minha opinião. Muito bem, está certo. Tá certo. Quem mais pode? Aqui do lado das meninas, o Kaique está anotando lá, já está valendo o ponto. Acabou já. Já acabou, não tem não. Cristirene, venha, para você. Qual é a origem da igreja na mente de Cristo? Vem cá. Não, aqui não tem isso, não. Aqui a igreja não é do véu tão severa, não. A igreja não é tão severa. Meus queridos que estão nos ouvindo, é assim, viu? A nossa EBD é muito dinâmica. Muito bem. Obrigada, Elias. Bora lá, Cris. Amém, meus irmãos. As mulheres me ajudem, pelo amor de Deus. Qual a origem da igreja na mente de Cristo? A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Então, na mente de Cristo, eu acho que seja nós sendo parte, membros desse corpo, né? Muito bem. Olha aí, ponto para as meninas também. Agora, eu vou dizer o que o autor fala aqui. O autor diz assim: outras ocasiões destacadas como o início da igreja são... Agora, a data certa da origem da igreja não se tem. Mas tem algumas dicas. Comecem anotando as dicas, que depois vem pergunta. Primeiro, quando Jesus levou os discípulos seus a batizar outros. Quando Jesus levou os discípulos seus a batizar outros. 2, quando os 70 foram enviados para pregar. Quando os 70 foram enviados para pregar. 3, quando se observou a ceia do Senhor. Observou a ceia do Senhor. A ceia. Ceia memorial, não mais a ceia pascual, a ceia memorial, que Jesus instituiu antes dele ir para o Gólgota. Quando Jesus proferiu a grande comissão. Essa já foi o 4. Quando Jesus proferiu a grande comissão. 5. Oi? 5. Antes do Pentecostes, quando houve a eleição de Matias. Antes do Pentecostes, quando houve a eleição de Matias. 6. Posso ir para o 6? O dia de Pentecostes com a chegada do Espírito Santo. Não, isso aqui são orientações, prováveis origens da igreja. Prováveis, não categoriza nenhuma, tanto é que tem várias possibilidades. Então, o 6, o dia de Pentecostes com a chegada do Espírito Santo. Roxinha e Cristiana, fiquem espertas, hein? Estão anotando tudo? 7, o tempo de Atos 2, no registro de atividades típicas de uma igreja. Aí foi o que Cristirene falou sobre o corpo, né?
o tempo de Atos 2. Capítulo 2 de Atos. No registro de atividades típicas de uma igreja. Então, essas 7 possibilidades que o autor coloca como a provável origem da igreja. Certo? E aí tem uma coisa interessante. Ainda outros, baseando-se nos textos gregos, pensam que o próprio Lucas somente encontrou condições de chamar o grupo, entre aspas, dos crentes de igreja em Atos 5:11. Então, abram aí Atos 5:11 e vamos ver o que diz ali. Atos 5:11. Emanuel, vem aqui, pega um microfone e pode ler. Nós precisamos ter isso tudo anotado, gravado, porque vai ser uma bênção se nós precisarmos no futuro replicar. Atos 5:11. Abram aí todos vocês com as suas Bíblias. O que diz ali? Amém. Amém. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficarão apavorados. Ficaram, né? Ficaram, é isso. Apavorados. Então, tem que ser com o microfone, Elias. Tem que ser, vocês têm que se acostumar. Não, está gravando. Tá bom. Aqui a minha diz o seguinte: e houve um grande temor em toda a igreja, e todos os que ouviram estavam estas coisas. Isso, então Lucas usa o termo igreja, né? E grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então, estava reunido um grupo. Tá? Então, para a gente pensar assim, poxa, não tem uma data fixa, são várias possibilidades, né? Mas esse termo igreja na mente de Cristo vai por isso daí. O Elias falou muito bem, é uma família, tudo isso depois nós vamos ver o apóstolo Paulo falando do corpo, não é? Mas outra coisa interessante que eu quero destacar, e eu vou fazer assim, eu vou tirar foto dessa lição, número 1, vou mandar no grupo e vocês, por favor, leiam. Pesquisem todos os textos que diz aí. Porque aqui nós estamos fazendo um curso sobre esse tema, é muito rico isso. Então, veja só. Parece-nos certo que a forma da igreja primitiva surgiu por um processo natural de crescimento. O esforço para perpetuar os ensinos de Jesus fez a igreja tomar forma. Começaram a gente seguindo os apóstolos, a mensagem de Jesus, começaram a se reunir nas casas, e foi, daqui a pouco teve uma forma, teve uma estrutura, daqui a pouco a gente vai ver, olha, nós precisamos separar os mestres dos diáconos, começaram a surgir dificuldades, e a igreja precisou tomar ação em relação àquilo. Mas olha só, a ligação de Cristo com a igreja. O Novo Testamento não limita a relação de Jesus com a igreja ao ministério terreno do Mestre. Existe hoje uma ligação dinâmica constante entre Cristo e sua igreja. Este relacionamento vital é apresentado por meio de diversas figuras literárias. Então, alguém, por favor, abra aí, 1 Coríntios 3:9. Quem abrir primeiro já vai valer ponto para o seu grupo. Pronto, por favor, microfone. Então, vamos ver o que diz ali, 1 Coríntios 3:9. Falou? Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Muito bem, eu posso perguntar isso na hora do concurso. É comparada ao quê?
cooperadores, lavoura e edifício. Microfone, aqui o negócio funciona assim, né? Então, olha que coisa interessante, né? Para você, o que é um edifício? Ele tem que ter o quê primeiro? Base. Quando Né? Pronto, Emanuel, pode falar. eu estava vendo na minha cabeça aqui agora, quando fala assim, onde tiver um ou dois unidos, né, em meu nome, ali ele se faria presente, né? Isso? Ali eu estarei, né? Ali eu estarei. Também não simboliza uma igreja? Claro, claro. E nessa e nessa viagem, conversando com Jonatas, ele ressaltou muita coisa muito forte. Por exemplo, antes da gente convidar alguém para vir à igreja, a nossa casa tem que ser uma igreja. É na família que começa a igreja. Então não adianta dizer, irmão, você está faltando muito à igreja. Vai saber se na casa dele a igreja está funcionando. Vai saber se a devocional está funcionando. Vai saber se o estudo bíblico está funcionando. Porque se não tiver, vir aqui é tapa-buraco. E a gente tem esse hábito. Vem para a igreja, vem para a igreja. Não, vamos à minha casa, vamos estudar comigo, porque na minha casa é muito natural fazer isso. Vamos estudar a Bíblia comigo, como nós fazemos em casa, os nossos cultos devocionais. Depois você traz ela para a igreja. Que até parece que a igreja é um antídoto para o pecado, não é. O antídoto é Cristo. A igreja é maravilhosa, mas primeiro tem que ser Jesus. Tá? Então, 2 ou 3, Emanuel, em meu nome, você, a esposa, você e um filho. Algumas mulheres falam assim, eu fico esperando o meu marido porque ele é o sacerdote. Não é nesse aspecto não, gente. Nós podemos ser companheiras, nós podemos ser parceiras, podemos ajudar o nosso marido. Bora lá, vamos ler a Bíblia agora. Vamos orar. Porque a gente pega alguns termos literalmente e interpretamos errado. Quer dizer que o marido não pode precisar da gente? Ele é o sacerdote para tudo, então ele que resolva tudo? E a mulher fica parada, retardada? Desculpe quem escutar aí, viu? Mas é mais ou menos assim. Nós somos muito maravilhosas, nós podemos cooperar muito, abençoar muito o lar. Tá? Mas não tem nada a ver com isso aqui, viu? A gente vai continuar agora. Então, veja bem. O esforço para perpetuar os ensinos de Jesus. Por isso que a EBD é tão importante. Gente do céu, olha... O pastor fala tanto isso, né? O pastor fala tanto isso. Acho que o sonho de todo pastor é ter 100% da igreja mais um na EBD. Todo pastor fala a mesma coisa. Toda igreja fala a mesma coisa. Mas cada um vai dar conta de si. Segundo, a ligação dinâmica de Cristo com a igreja. 1 Coríntios 3:9. Olha, os homens estão ganhando, hein? 3:9. Ah, desculpa, me equivoquei, desculpa. Efésios 2, 20 e 21. Está aqui não, vem aqui no microfone. Vem Elias também, vem, os dois fizeram. Vem Elias também fez. Vai, Cris, lê aí, meu amor. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo de Deus, no qual também nós, juntamente, sois edifícios para a morada de Deus em espírito. Que coisa linda, hein? Aí, Emanuel, cai bem o que você falou, porque nós somos edifício de Deus, cada um é edifício de Deus. Não vai falar não, Elias? Não vai falar não? Pode, fala, Elias. Você deixou ela... Então, pronto, então empatou. Eu, como gosto de empate, está ótimo. Obrigada, Elias, obrigada. Muito bem, e terceiro ponto, a atitude atual de Cristo para com a igreja. O Novo Testamento apresenta a atitude contínua de Jesus para com a igreja. Afirma que as igrejas de hoje são objeto de atenção especial do Mestre.
Nós somos Igreja Batista Pérola. Somos especiais para o Mestre Jesus. Que maravilha. E os capítulos de Apocalipse 2 e 3, quando fala as cartas às 7 igrejas, olha o carinho de Jesus com a igreja. Ele alerta cada uma. Lembra que nós estudamos as cartas? Ele alerta, ele elogia, porque ele se preocupa com cada igreja. Então, essa turma desigrejada, dizendo, eu posso ser crente em casa? Claro que pode e deve. Você pode e deve. Mas aí você depois, lá naquele grande dia, conversa com Jesus, se ele te der ouvidos. Por que você não participou? Por que você não cooperou? Porque os mesmos carregam tanta atividade na igreja e outros tantos assistem de camarote. Vai prestar conta a Deus, não a nós, a Deus. O que nós temos feito? Né? Muito bem. E o último tópico é ministério, a união de Cristo com a igreja. Agora não tem empate, hein? Efésios 5:32. Pode? Ah, então não pode. Ah, então não pode. Desculpa, Marcos, eu não tinha... Ministério, a união de Cristo com a igreja. Mas está sem som. Ó, agora pronto. 5:32. Desculpa, o pastor tem razão. Houve uma coisa errada na escrita aqui do texto. É mistério. Mistério, a união de Cristo com a igreja. Grande é esse mistério. Mistério é, digo, porém, a respeito de Cristo, da igreja e da igreja. Grande é esse mistério, essa relação de Cristo com a igreja, né? Este mistério é a união entre Cristo e a igreja. A ilustração que Paulo inclui é de 2 pessoas no casamento, assim tornando-se uma só carne. Olha que coisa bacana. Uma realidade se destacava na ilustração. Existe uma união verdadeira, dinâmica entre Cristo e sua igreja. Cristo desprezar a igreja seria como um homem desprezar sua esposa ou desrespeitar a sua própria carne. Então, quando eu falo aqui que nós estamos ligados com Cristo e nós temos uma aliança, somos uma família, a gente tem que proteger uns aos outros. Como é que eu protejo? Passando a mão pelo pecado? Não. Nós, pela palavra, podemos chegar ao irmão e dizer, olha, irmão, pela palavra tem alguma coisa errada aqui. E o irmão pode espernear, pode se chatear. Aí é o problema do irmão. Mas nós precisamos fazer isso. Essa é a missão da igreja. Nós somos unidos com Cristo como um casal. Se tornam uma só carne. Que maravilha, né? E Jesus morreu por nós. Deu a sua vida por nós. Então, não foi à toa, né? E nem foi fácil para ele. Muito bem, a segunda lição foi, você sabe o significado de eclesiologia? E aí eu vou convidar a pró desse tema para vir falar um pouquinho sobre isso. Você sabe o significado de eclesiologia? Pega o microfone. Você sabe? Aprendeu na lição passada? Então, vamos lá. Essa foi uma aula, assim, que a gente aprendeu a estudar, né? Que é o estudo da igreja, né? Então, nessa aula, a gente aprendeu o significado, percebeu também o ensino clássico, né? E eu e Cris, na verdade, não foi uma pró só, não, viu? Vem cá, Cristirene, comigo. Ah, Cris também. Pode vir, Cris, pode vir. Vem cá, Cristirene. Pode vir. Aprendemos que como era vista a igreja antes, né? Isso, primeiro pega uma o microfone, reunião de Cris. pessoas, era através de uma assembleia, as reuniões na qual os homens chegavam para poder ouvir ou para discutir alguma coisa, ele tinha
essa ideia geral de como era a igreja. Nessa aula eu dividi junto com o Cristirênio, não podia deixar de te chamar. Parabéns já para as duas. E estava cheio assim também. Na né? verdade, que aí o nome não é igreja. E sim, Tá. a gente Assembleia. percebeu que era uma assembleia, que era mais algo para resolver algo jurídico, para resolver, precisa um juiz para poder chegar lá e o juiz dizer alguma coisa. O povo nessa assembleia dizia as coisas e aí tinha as eleições ou precisava voltar alguma coisa e tinha essa reunião. Então, a gente começou explicando que o sentido primeiro da igreja, né, que veio, querendo ou não veio, que a igreja é uma reunião de pessoas. Né? Então, esse sentido, no Velho Testamento, era uma reunião, mas uma reunião para resolver algo. Né? Para resolver. Muito bem, muito bem. E também tem uma coisa interessante, né? Como elas falaram muito bem, era uma reunião, vem do grego, né? Dos filósofos gregos. Então, a eclésia. Então, tinha igreja já antes. Igreja, né? Eclésia, já existia antes. Né? E por que Igreja de Cristo Jesus? Porque aquele grupo agora tem um líder que é Cristo, mas tinham outras igrejas, outras assembleias que discutiam sobre diversas coisas. Então, não foi uma palavra criada por Jesus. Já existiam esses grupos chamados eclésia, ou chamados de eclésia, que era uma assembleia para discussão de ações necessárias, não é isso? Inclusive, a gente vê muito no templo, né? Quando o pessoal tinha que ir, às vezes, de ano em ano no templo, todo o povo se reunia e ia no templo para levar o sacrifício. Né? E ali eles encontravam com o profeta, e aí o profeta dava instruções de Deus para o povo, os sacerdotes, né? E dava instrução de Deus para o povo. Então, a gente perfeitamente, julgavam casos, né? Exatamente. Julgavam casos. Então, muito bem. Ponto para as meninas. Não, aqui não é ponto, não. Aqui não foi ponto, não. Pode ser agora, porque vem, pastor. Fala aí. Muito obrigada. Mas aí o pastor também não é ponto. Não é ponto. Não vai ter ponto, não. Esse é o ponto. Não, o que está dizendo é que estão adiantando o que eu vou falar depois na mensagem. Tá? Já fizeram a prévia, está dando spoiler. Não, mas eu já estava contando com isso já. Porque essa questão do nome da eclésia, esse não era estranho, tanto é que Jesus disse, edificarei a minha igreja. Essa nomenclatura era conhecida. Né? Só que aquela nomenclatura dos gregos tinha uma finalidade que tem a hora de começar e a hora de terminar. Dissolvia. A Igreja de Cristo não. Isso. Perfeito. Essa que é a grande diferença entre o que os gregos faziam e chamavam de igreja e o que Cristo instituiu, da qual nós somos parte. Essa que é a grande diferença que precisa ser vista e entendida. Muito boa ressalva. A Igreja de Cristo, Jesus vai até a volta dele. Então não tem fim. A gente não encerra a Igreja de Jesus. A terceira lição, a igreja corpo que cresce. Jomária e Gorete não estão aqui, então nós vamos falar um pouquinho. Qual é o texto que tem ali? 1 Coríntios 12, 12. Agora sim é concorrendo. 1 Coríntios 12, 12. Bora lá. Misericórdia, os homens estão demais. Os homens estão demais hoje, meninas. 1 Coríntios 12, 12. Vamos lá. Diz assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Isso é lindo demais. Fala para o seu vizinho, nós somos um corpo só. Fala aí. A mão pode dizer eu não quero ser mão? Pode. Porque se não tiver mão, vai ser tão difícil para viver, tão difícil para realizar. Isso é muito interessante. E outra coisa mais linda que eu acho é que aquelas partes aparentemente mais insignificantes para os nossos olhos, ela é importante no corpo.
Por isso que o corpo de Cristo, a dinâmica é perfeita. Perfeita. Todos são bem-vindos. Então, muitas vezes você pode pensar, aquele pessoal que canta, que louva é melhor do que eu. Não é não, querida. Não é não, querido. Aquele que varre, que lava a louça, que zela pelas coisas do Senhor, tão importante como quem lidera, como um grupo de líderes, como a diretoria da igreja. Não tem diferença. Mas eu já escutei uma pessoa falando assim para mim, Jussara, quando eu tinha determinado cargo, as pessoas passavam por mim e me cumprimentavam. Quando eu saí daquele cargo, as mesmas pessoas passavam por mim e nem parecia que eu existia. Isso é muito triste, gente. Isso é muito triste. Nós somos um corpo. O corpo é um. Paulo descreve a igreja em Corinto como o corpo de Cristo, porque conhecia o espírito grego de rivalidade e divisão. Conversando com líderes, né? E um deles compartilhando de uma crise que teve na igreja, porque houve uma determinada atividade, a pessoa chegou atrasada nessa atividade, e quando terminou a programação, ele foi direto na liderança da atividade e estava muito chateado porque ninguém valorizou o ministério dele. E aí o líder falou, meu irmão, o seu ministério foi o primeiro a ser mencionado. Onde o irmão estava? O irmão não estava aqui. Chegou atrasado, não viu mencionar o ministério e foi reclamar que ninguém ligava para ele. Irmãos, não existe isso no corpo de Cristo, não é para existir. Mesmo se o nome dele não fosse mencionado, qual é o problema? Qual o problema? Se houve um equívoco, se não deu para falar. Misericórdia, misericórdia. E o espírito grego era muito de rivalidade. Mas entre nós, em igrejas, há algo terrível nesse aspecto. Igrejas vão crescendo, pessoas diferentes, de natureza diferente, de temperamento diferente, começam a fazer as suas questões, ninguém liga para mim, ninguém me menciona. Que tal você passar pela cruz primeiro? Passa pela cruz, meu irmão, minha irmã. E você que nos ouve, passa pela cruz. Vai pegar uma coroa de espinho, a testa sangrando, chicotada nas costas, caminhando com a cruz morro acima. Vai, meu irmão, minha irmã. E Jesus na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E nós queremos sempre estar aparecendo. Né? Antes de você tem Kaique. Kaique, por favor. Aí é o maravilhoso de trabalhar para Deus, é que quando a gente trabalha profissionalmente ou está fazendo algum trabalho acadêmico, a gente tem que fazer a sua autopropaganda, tem que aparecer para poder ser reconhecido. E o bom de trabalhar para Deus é que a gente não precisa fazer isso. Deus sabe o que cada um fez, o que cada um tem no coração, então isso é maravilhoso. Não importa se foi falado, se não foi falado, se sabe que fez, sabe que não fez. O importante é que Deus está vendo o seu empenho, a sua vontade e sabendo que Deus não precisa de você. Deus não precisa da gente. Porque se a gente não fizer, vai vir outro e vai fazer. Então, a gente tem que ter isso em mente que a gente não é exclusivo e que trabalhar para Deus é maravilhoso porque a gente já está fazendo propaganda, nada disso. Nada disso. Isso aí, Kaique. Eu ia falar parecido, vou só complementar o que ele falou. Às vezes, a pessoa quer ser estrela, quer aparecer. Não, quer estar aqui, quer aparecer. Ninguém, às vezes, quer fazer o papel de limpar a igreja. Ninguém quer fazer o papel de, sei lá, trabalhar na obra da igreja, construção, o que seja. Mas quer fazer um papel de destaque. E tudo que... Eu tenho isso na minha vida, e eu acho que os irmãos também... Tudo que vier para a gente fazer, dê o seu melhor, faça com amor.
É assim que tem que ser. Não, até a Bíblia, não que para os homens, sim para o Senhor. Para o Senhor. É assim que tem que ser. E outro detalhe que eu queria falar, irmã, não é só referente à igreja em si, a nossa, mas a igreja em geral, universal. Somos um povo. Deus vem buscar a sua igreja. Deus não vem buscar a igreja só Pérola, só a igreja tal, mas somos um povo. E uma coisa que eu fico triste é quando eu vejo o povo de Deus discutindo um com o outro por causa de doutrina, porque não concordam em algumas coisas. Eu até contei aqui essa semana na pregação, e eu tive uma experiência interessante com um rapaz, que eu dei uma carona a ele, e ele é de uma igreja pentecostal. E a gente foi conversando daqui o caminho todo, até o Campo Grande. Mas que maravilhosa conversa. Foi tão bom. A gente com doutrinas totalmente diferentes, mas o que conversamos foi coisa da Bíblia, coisa que edificava. E momento algum discordamos em nada. Apesar de, no final, a gente irmão, nós temos doutrinas diferentes. Mas foi tão bom poder ver isso, ou conversar com ele. Foi tão enriquecedor, aprendi tanto. E o que eu vejo muitas vezes é irmão discutindo com outro e deixando isso feio para as pessoas que não são nem evangélicas. Eu não quero ser evangélico dessa forma. Vocês não se entendem? Imagine só. Deu para entender? Então Deus vem buscar um povo. Então temos que pensar nisso também. Perfeitamente. E João diz o seguinte, né? É necessário que ele cresça e eu diminua. Perfeito, Elias. E aí, menos de mim. Perfeito. Menos de mim, mais de Cristo em mim. A gente tem que voltar, né? Esse nosso tema no nosso dia a dia. Atividade para a semana. Menos de mim, mais de Cristo em mim. Então, o corpo tem muitos membros e todos juntos podemos crescer. E a lição final, que é a quarta, que eu só vou dar uma introduçãozinha, que tem aí, vamos dizer assim, a base do que Kaique falou, do que Clébis falou, do que Elias falou, que é a igreja, a família de Deus. Os crentes são chamados à casa de Deus. Agora valendo ponto. Não, ainda não está na hora, não. Não, senhor, não vale. Ah, meu Pai do céu. Ah, Elias, não é esse, não. Não é esse, não, Elias. Espera aí, até me perdi aqui agora. É Hebreus 3, de 3 a 6. Ah, mas vocês são espertos, hein? Vai lá. Kaique, toma nota aí. Só quero dizer uma coisa. Vigia, varão. Vai, Cris. De 3 a 6. Pronto. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que aquele que edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em todas as suas coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. E se tão somente conservarmos firmes e confiantes e a glória da esperança até o fim. Muito bem. Então, quem é que faz parte da igreja? Nós, né? Cristo é o maior, o construtor, né? Mas nós somos parte dessa família de Deus. Agora, Elias, você pode falar, Josué 24:15, Elias. Não, senhor, não tem ponto nenhum agora, não. Não tem ponto nenhum. Isso. José. Então, vamos lá, deixa Elias falar. Josué 24:15. A grande resposta, né, de Josué é a pergunta que ele faz, né? A resposta dele. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje o que se vais. Se os deuses a quem estiveram vossos pais, a quem serviram vossos pais, que estava além do rio, ou o Deus da morreu, cuja terra habitas,
porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí tem uma pergunta para você refletir. A família de Deus, a igreja de Jesus Cristo, tem uma aliança com Deus por meio do sangue de Jesus. Pergunta para você agora, que lugar a igreja de Cristo tem na minha vida? Que lugar a igreja de Cristo tem na minha vida? Será que a gente não pode rever uma série de coisas? Será que a gente não pode verificar que nós podemos realinhar o meu compromisso com a igreja de Cristo? E essa é a nossa oração. Eu sei que todos nós oramos aqui por isso. Nós temos carências na nossa igreja, né? Temos algumas áreas que precisavam melhorar mais, mas não por relaxamento, não. Mas talvez porque falta alguém se despertar para dizer, deixa que eu assumo. Às vezes a gente vai perguntar alguma coisa a algumas pessoas, não, eu ainda não estou pronto, eu não estou pronta, eu ainda tenho isso, eu tenho aquilo. Quando que você vai ficar pronto, vai ficar pronta? E é sempre os mesmos? Né? Eu tenho me feito essa pergunta e tenho pedido ao Senhor que eu coloque em primeiro lugar essa grande família de Deus. Porque quando eu faço isso no sentido correto, eu estou priorizando Jesus Cristo. A igreja é a consequência da minha prioridade, que é Jesus. Tá bom? A respeito desse assunto que o Sara acaba de falar, isso acontece, ou deve acontecer, nas coisas mínimas, naquelas coisas que parecem até insignificantes, mas é ali que também se revela essa necessidade e esse bom espírito. Eu tenho percebido isso com alguns irmãos aqui na igreja. Um dia desse, me permite citar seu nome? Um dia estava Wagner ali na portaria, ele disse, está escalado hoje? Não, eu não estou escalado, mas não tá, a pessoa que veio não está aí, então eu estou... É isso aí. É esse o espírito. Vê que está alguém que deveria estar ali, por acaso não chegou, então eu vou ficar no lugar. Nas coisas mínimas. Aliás, nós temos algumas pessoas aqui na igreja que são, eu não sei, despertadas por Deus de uma forma especial nisso aí. Ao ver a situação, agem. Nós somos uma igreja pequena, mas temos valores extraordinários nesse aspecto. E precisamos crescer nesse sentido. Agora, passar e dizer, não é comigo. Então, deixa para. Essa é uma atitude não de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Então, parabéns, Wagner, parabéns a outros aí que têm feito isso funcionar. De forma natural, de forma sem estardalhaço, sem, opa, eu estou aqui, está vendo aqui? Não. Estou aqui porque está precisando ter alguém e a pessoa não está aqui. É muito bonito, né? Preencher esse negócio, isso é fantástico. E que nós possamos crescer mais e mais nesse aspecto. Muito obrigada. Fechou com chave de ouro, é isso aí. É isso aí. Né? Ai, gente, quando eu olho para Jesus, eu fico com tanta vergonha. Mas o Senhor está me ajudando e vai ajudar cada um de acordo com o nosso coração. Tá bom? Fechamos a lição.